E você como policial, você sentiu mudança na sua vida antes e depois de ser policial? Cara, sim. Você como pessoa e tudo? A gente, como policial, a nossa vida tem um clique, digamos assim, muito grande em termos de responsabilidade. Porque você carrega consigo uma coisa que não tem volta, que é um disparo. Se você efetua um disparo, aquele projétil que saiu da sua arma, ele não vai voltar. Então você tem que ter um nível de responsabilidade, de inteligência emocional muito grande para que você não cometa, às vezes, uma atitude a qual você vai se arrepender e aí você não vai conseguir voltar no tempo e fazer com que aquilo se apague. Então é o tempo todo você tendo que tomar cuidado, mensurar o que pode e o que não pode ser feito, o que pode se tornar um excesso e o que não vai se tornar um excesso, para você ter uma vida tranquila, sempre fazendo aquilo que está dentro da lei. Então, a gente carrega um teor de responsabilidade, você sabe, muito grande, cara. A sociedade confia na gente, né? E a gente representa o nome de uma instituição, então a gente não pode falhar, porque se às vezes alguém, dependendo da profissão, se a pessoa falha, a pessoa vai lá com a borracha e apaga. Se a gente falha, às vezes é uma vida que vai embora. Então o nível de responsabilidade que eu tive depois de entrar para a polícia aumentou consideravelmente. E mentalmente tem que estar preparado, né? A gente estava conversando antes aqui de começar o papo sobre, que até trouxe um dado que eu não sabia, que a Polícia Federal tem talvez o maior índice de suicídios, né, de policiais, comparado até com outras polícias, cara. Por que você vê isso? Por que você acha que é tão maior assim, cara? Na verdade não sou eu que acho, tem uma reportagem, né, cara? Saiu uma reportagem no jornal Metrópolis em 2019 que trouxe esse assunto. E isso chamou muito a atenção de muita gente dentro da polícia, a gente ficou preocupado. E assim, as polícias precisam realmente ter atitudes que cuidem da saúde mental do policial, porque a gente vive sob um estresse muito grande, cara. Eu acho que a pior época para um policial viver é a época que a gente está vivendo, né? Porque nunca foi tão grande a pressão em cima da vida de um policial, que é pressão da sociedade, é pressão do judiciário, é pressão da mídia, é pressão de tudo quanto é canto. E você tem que lidar com aquilo. Você faz a coisa certa e ainda assim você lida com uma série de pressões, mesmo você fazendo a coisa certa. Então, o policial ele tem que ter um cuidado especial com a sua saúde mental, porque a gente recebe pressão de tudo quanto é lado, cara. E se você não tiver com uma gestão emocional... O que você indica para uma pessoa conseguir, um policial aí que vai entrar, alguém para se manter bem dentro da polícia? Se cuidar com alimentação, atividade física, terapia, enfim, o que você... Cara, tudo que é cientificamente comprovado é válido, né? A gente tem uma série de artigos científicos que comprovam os benefícios da atividade física para a saúde mental, né? Esses dias mesmo eu li uma série de artigos que comprovavam, que mostravam ali que quanto maior o seu nível de atividade física, menor é a sua propensão à depressão, por exemplo. Não quer dizer que você não vá ter, mas as pessoas que praticam atividade física constantemente, elas tendem a não ter ou ter menos a depressão. Então, já começa por aí. É válido a atividade física? É super válido. É um dos caminhos que te levam a isso. E outros hábitos saudáveis. A alimentação é primordial também, né? Se afastar de drogas como álcool e cigarro, enfim, qualquer tipo de droga te prejudica, inclusive mentalmente. Se afastar de hábitos de convivência socialmente falando, sabe? Dependendo do grupo que você anda, o que é vivido dentro daquele grupo pode te afetar psicologicamente. Eu vejo pessoas brigando, cara, por política, brigando por time, brigando por uma série de coisas que eu não vejo isso como uma coisa saudável. E eu tenho falado muito sobre uma coisa que a programação neurolinguística traz, né, que é mapa não é território, que é um dos pressupostos da programação neurolinguística. E ali, quando você estuda a fundo o que é mapa não é território, você começa a entender que
que não existe a opinião certa ou errada. É que cada pessoa enxerga o mesmo território, ou seja, uma coisa fática, de formas diferentes. Então, o que você vê sobre uma situação pode ser diferente do que eu vejo. Ou seja, quando as pessoas começam a entender isso, começam a entender que, a sua maneira de enxergar a política e a economia do país pode ser diferente da minha. Ok, eu não vou querer te convencer, falar que eu estou certo e você está errado, porque não existe certo ou errado. Mas aí eu vejo as pessoas se degladiando. Não, a minha concepção política é essa e é isso que eu acredito e você está errado. E aí começa a entrar numa seara que vai te prejudicar, vai te trazer aumento de cortisol, que vai começar a te trazer uma série de prejuízos físicos e mentais, né? Porque tem uma coisa que se chama doenças psicossomáticas, que são doenças que elas te trazem dores físicas, digamos assim. Uma das coisas que eu acho que também que traz muito psicossomático, que vai somando, é você não saber lidar com a emoção, você engolir muito sapo e você não saber como lidar com isso ou extravasar de outra forma. Né? O cara engole, não fala, engole, daqui a pouco explode alguma coisa. Exatamente. Vai exagerar no álcool, na droga, ou vai fazer alguma coisa contra si. A pessoa às vezes acaba surtando, enfim. Acha uma válvula de escape para isso. O esporte é um dos caminhos, né? Vai praticar esporte para você desestressar um pouco, né? A gente, na nossa atividade, a gente tem que saber usar um chipzinho para o trabalho, usar um chipzinho para a família, para você não descarregar dentro de casa. Que não é mil maravilhas. Às vezes tem uma treta de um trabalho que você fez, aí deu ruim alguma coisa, com algum colega, alguma treta com um colega, às vezes chefia também, enfim, tem tudo isso, né, cara? Se tu não souber lidar e saber que faz parte da vida também, cara, e às vezes deixar, às vezes tu pensar assim, deixa isso pra lá, não vou me estressar com isso. Se você querer começar a pensar demais nas coisas ou remoer demais as coisas, você fica mal, cara. Eu tive uma época na polícia que eu comecei eu vi que eu tava começando a remoer demais as coisas, eu pensei, não, desacelera aí, deixa ser, cara, vai passar. Mas tem gente que não consegue lidar. Não consegue. Você quer ver um exemplo de uma coisa que, essa é clássica, que tira a gente do eixo e causa muito transtorno mental, digamos assim? Quando você assiste, eu já não assisto TV já tem alguns anos, né, jornal, essas coisas assim, porque estavam me fazendo mal. Não falo para as pessoas, não assistam, não é isso. Foi uma opção minha, porque a minha saúde mental não estava legal. E aí, se eu tiver que assistir hoje, eu consigo filtrar numa boa. E é justamente isso que eu quero dizer. Porque quando você assiste a um telejornal, que entra aquele especialista em segurança pública, que nunca botou uma arma na cintura e foi pra rua, lidar com tráfico, lidar com criminoso, que não sabe o que é, nunca teve essa experiência, ele vai lá e emite a opinião dele, não, porque o policial deveria ter feito isso, o policial... Aí ele começa a emitir as opiniões dele. Como é que você fica? Você fica puto, né? Você fica irado e tal. E isso... Às vezes não é nem especialista em segurança pública, só uma jornalista ou um jornalista. Exatamente. Falando mesmo. E isso, na sua cabeça, te faz mal. Porque você fica remoendo isso na sua cabeça, isso mexe com o teu cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, isso te faz mal. Isso literalmente te faz mal. Agora, quando você aprende, aí eu volto na questão do mapa não é território, quando você aprende que as pessoas têm opiniões diferentes, não está certo nem está errado, quando você vira aquele especialista falando aquelas coisas que você não concorda, você vai olhar e vai falar, no meu ponto de vista, falou um monte de besteira. Ok, mas é a forma com que ele enxerga. Às vezes, na cabeça dele, ele está falando tudo que é certo, tudo que... mas ele nunca teve a experiência que a gente teve na rua. Então, a nossa forma de enxergar aquilo que ele está enxergando é diferente. Então, assim, eu olho esses caras falando hoje, já não me incomoda mais, porque eu sei que é a forma dele enxergar, é o mundinho que ele vive. Assim como eu posso, de repente, dar uma opinião sobre algum assunto que eu não tenha tanto conhecimento e alguém olhar e falar assim, o jogador do teu time de futebol chega a falar na rede social, o cara às vezes pensa, esse torcedor falando um monte de merda, não sabe como é que funciona realmente. Exatamente, cara, exatamente. E a gente se estressa com esses especialistas. Porque, sabe o que acontece? Quando você desliga a TV, aí o cara que tá lá, o especialista, ele vai dormir igual o bebê gordinho. Você vai botar a cabeça e não vai conseguir dormir direito e não sabe por quê.
transtorno do sono, aí começa às vezes a dar uma depressão, uma ansiedade, enfim, é complicado.